Case dessa semana, mais uma vez, agradecendo você, agradecendo também aos amigos lá do Botequim Luso Brasileiro. Botequim Luso Brasileiro, que tem lá Servinho, tem Henry, tem Vivi, tem uma equipe de atendimento maravilhosa, não é mesmo? Você pode, de segunda a sábado, saborear lá comidas quentes, tem umas entradas deliciosas, tem também bebidas, tem sucos. Você sabe que está num lugar tranquilo, num lugar em que vai ser bem servido e vai ter uma comida maravilhosa. E se de repente quiser se encontrar comigo lá, geralmente eu vou de quarta ou sábado. Com certeza de sábado você me encontra lá almoçando no Botequim Luso Brasileiro, a gente pode bater um papo legal. Bom, no programa de hoje nós vamos ter duas convidadas. Uma delas, inclusive, vocês já conhecem, já participou aqui do programa. A outra é a primeira vez. E nós vamos estar falando de um livro que tem um título assim bastante interessante, né? Ela vai explicar como é que foi, de onde surgiu esse título e a obra em si. E no segundo momento, então, nós vamos ter não só essa autora, que também vai falar do projeto antes de entrar na escola, né? O projeto ele começou assim em centros comunitários e tudo mais. E aí depois, então, aí sim, entrou na escola e aí a segunda convidada participa no segundo momento do programa, tá bom? Bruninho, o que você preparou para a gente aí de mensagem? A gente volta já. Quer saber o que eu tô aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Estamos de volta com o nosso case e cumprimentando, agradecendo a sua vinda aqui. Ela que grava conosco e já parte para o exterior. Daqui a pouquinho ela explica sobre isso daí. Uma jovem ainda, uma jovem talentosa, que se formou num curso e depois descobriu os seus talentos em outro, está praticamente se graduando nessa segunda descoberta, mas vou deixar que ela fale para vocês, tá bom? Tamires, seja bem-vinda, minha querida, nós estamos conversando com a Tamires Vossian. Tamires, seja bem-vinda. Conta um pouquinho dessa sua graduação. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, antes de mais nada, essa segunda graduação, que foi em jornalismo, foi muito bacana, porque foi nessa etapa que eu descobri que eu gostaria mesmo de seguir pelo caminho das palavras. Até então, eu ainda era um pouco relutante em relação a isso, mas foi essa graduação que abriu as portas para que eu pudesse refletir sobre tudo isso. E foi nela que eu desenvolvi minhas habilidades da escrita e da leitura também, de certa forma, porque as duas coisas não andam dissociadas. Então, eu comecei a desenvolver minhas habilidades e comecei a escrever constantemente. Na verdade, desde pequena eu escrevo diariamente. Então, é uma coisa que todo dia eu exercito e que para mim já não é mais uma obrigação, já virou um prazer, né? Muito bacana. Então, eu comecei a escrever de uma forma mais estruturada e comecei a fazer crônicas sobre diversos assuntos. Até que um dia eu percebi que eu poderia juntar todas essas crônicas de temáticas semelhantes e colocá-las num livro, que era um grande sonho e que eu sempre achei que estivesse muito distante. Às vezes a gente fala, né, que as coisas estão muito distantes da gente, mas na verdade não. Na verdade é uma questão de momento certo, da hora certa e de estar preparado para receber. Então... Só para matar a curiosidade, porque às vezes tem pessoas que assumem uma posição e falam, não, eu escolhi essa, agora eu não tenho uma nova chance. Eu vou continuar nessa escolha que fiz.
Só para as pessoas que estão nos acompanhando, Tamires, saber qual foi a sua primeira opção, qual foi o seu primeiro curso? Porque você chegou a se graduar no primeiro curso. Na verdade Olha quanta relutância que teve aí, ó. Isso. Na verdade, eu fiz o curso de Biologia, então eu cursei, né, todas as disciplinas de Biologia, mas logo de cara eu notei que talvez não fosse isso que trouxesse prazer na vida profissional. E eu sou uma pessoa que considera a profissão como um detalhe. Eu sou a Tamires e, consequentemente, eu sou jornalista. Mas, na verdade, eu acho que essa parte da nossa vida, a profissão, ela tem que dar muito prazer, ela tem que dar um retorno muito mais que financeiro, já que a gente passa a maior parte do nosso tempo nos dedicando a ela. Então, de certa forma, eu já sabia desde o início que a biologia não daria abertura para que eu me expressasse da forma como o jornalismo me dá. Então, eu sempre me senti um pouco sufocada em relação à minha profissão. Eu sempre quis me expressar muito mais, tanto pelas palavras quanto pela escrita e tudo mais. Então, eu fiz essa mudança. Tamires, diga para a gente, você sai da vida, estudo da vida, biologia, e me escreve um livro a respeito de as pessoas que matamos ao longo da vida. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você pôde trabalhar, não é? Com esses valores para poder explicar, na verdade, a reunião, a coletânea das crônicas que você fez nesse tempo de vida seu aí, até chegar na publicação do livro? Na verdade, tem duas coisas muito bacanas, né, para comentar sobre esse título. Essas crônicas, elas não foram escritas especialmente para o livro. Elas foram escritas desde 2012, então foi todo um processo. Quem consegue ler o livro do começo ao fim, percebe que há uma transformação mesmo em mim como autora. Então, eu escrevi desde 2012 até 2014 crônicas de diversos assuntos. Só que, quando eu lia essas crônicas, eu percebia que eu falava muito sobre a ausência. E a ausência, ela pode ser uma metáfora para a morte. Perfeito. Então, na verdade, essa morte, ela não é necessariamente aquela morte ocidental que nós conhecemos. Então, a morte ocidental, ela diz que morremos, e aí as várias vertentes religiosas vão dizer cada um o seu destino. O seu destino. Certo. Agora, nesse caso, as mortes, elas são metafóricas. Perfeito. Porque eu dividi as crônicas do livro em 3 níveis. O primeiro deles é o nível da carne. Então, aqui começa o nível da carne, que eu separei crônicas que tratam da ausência física, no sentido de um relacionamento que foi desfeito, um laço que foi desfeito, algo que você se distanciou, alguém que você se distanciou e que, consequentemente, na nossa vida, acaba partindo de certa forma. Então, eu vou tratar de fins de relacionamentos amorosos, de amizades, familiares e toda essa distância. A menina é de Catanduva. Bauru foi felizardo de trazê-la para cá e mantê-la aqui conosco. Embora de fim de semana ela sempre dá uma fugidinha para casa, né? Isso então, mesmo. Essas distâncias, essas mortes, esses tempos, né? Que ela não pôde viver as 24 horas, a semana inteira. Mas ficou vivendo com a gente aqui de segunda a sexta e no sábado e domingo ressuscita lá junto aos familiares. Isso. Várias crônicas tratam dessa questão do ir e vir, né? Certo. Porque os estudantes que fazem faculdade em outras cidades sabem muito bem como é isso, essa questão de ir e vir constantemente e não conseguir lidar muitas vezes com essa ausência, com essa distância e ficar sempre questionando se os laços estão firmes o suficiente. Então, as crônicas tratam sobre isso. No segundo momento, aí a gente começa a segunda parte do livro, que é sobre a mente. Nessa parte do livro, eu trato mais de questões sociais. Então, a morte enquanto negligência social. Um exemplo, as crônicas aqui tratam de quando você não dá voz à mulher, por exemplo, você metaforicamente está matando essa mulher, ou muitas vezes, literalmente, está permitindo que haja o feminicídio. Ou então, quando você negligencia uma situação social econômica, quando você simplesmente cruza os braços diante das desigualdades, ou então quando você não colabora para que haja a relação interpessoal
entre todos ao seu redor, de forma harmônica, de forma que todos possam conviver, apesar das diferenças. Então, isso é uma questão da mente. São as mortes metafóricas que você causa ao longo do tempo enquanto negligência social. E são crônicas um pouco mais densas, que causam um pouco mais de reflexão, e isso diferencia um pouco da primeira parte. Perfeito. E, por fim, né, a gente chega na terceira parte do livro, que é quando eu falo da alma. E essa parte, ela é a parte mais literária, propriamente dita, porque... Mais poética. Isso. Na verdade... Sonhadora. Eu tenho uma intersecção muito grande entre a linguagem jornalística e a linguagem literária. Perfeito. Já que eu sou jornalista de formação e atualmente eu estou no mestrado em comunicação, então a gente tem muito essa questão das linguagens e dos discursos ao longo do tempo. Então... eu faço muito essa intersecção entre o jornalismo e a literatura. Nessa última parte, ela é mais literária, enquanto a segunda da mente, ela é mais jornalística. Então, a gente tem toda essa questão de apurar personagens, ela não tem muita ficcionalização. A terceira da alma, em contrapartida, a gente tem muitos personagens fictícios, muitas histórias mais ficcionais, algo que saiu mais do coração. Usa mais da fantasia, isso, né? E trata da morte mesmo. Aqui eu falo das ausências. E foi muito engraçado, porque nessa parte eu tenho muitos textos que remetem à minha avó. Ah, perfeito. E a minha avó, ela faleceu no dia em que eu lancei o livro. Puxa, e que assim, marco, hein? Esse processo de amadurecimento da questão da morte e da questão do distanciamento entre as pessoas me ajudou muito. Então, é uma prova de que as palavras auxiliam no processo de concretização dos sentimentos. Eu acho isso muito importante. Então, eu dividi nesses 3 níveis, junto com o meu editor, e aí nós acabamos escolhendo essa ordem, né? Do mais superficial, que é a carne, até o mais etéreo, que é a alma. Então, essa é a divisão da coletânea. Agora, você disse que começou a escrever por volta de 1992. Mais ou menos. Quando eu nasci. Mais ou menos. Bom, o ato da publicação, você citou o teu editor, então, para publicar, que tipo de apoio você teve, precisou, buscou, quem mais influenciou? Foi você mesma que teve a iniciativa? Falei, não, eu estou lendo isso daqui e eu não posso ser egoísta, ficar só comigo isso. Eu quero que mais pessoas partilhem desses sentimentos, desses valores. Como é que foi esse ato da publicação, essa passagem do que estava no papel só para você, para depois ter uma editoração, ter todo um trabalho de arte e aí o público ter acesso? Na verdade, eu sempre digo que publicar um livro é um ato de coragem. Porque você coragem e audácia, eu digo. Audácia, principalmente, porque você está escancarando o seu interior para quem quiser ver. Perfeito. Porque você sempre cita aquilo que você é nas suas palavras. Por mais que você faça ficção, por mais que você use uma linguagem poética, você por mais sempre que use na terceira pessoa. Isso. O Rubem Alves dizia que ler é como cometer um canibalismo. Então, ele dizia sempre que enquanto você lê um autor, você come aquelas palavras e você come pedaços daquele autor. Porque muito dele está ali naquela história. Perfeito. Então, eu acho que escrever um livro é um processo de aceitação e de simplesmente abrir o peito para o outro ver. Então, no começo foi que eu fiquei muito insegura, na verdade, porque eu fiz 25 anos, mas na época eu tinha 24. Então, para um início numa carreira literária, isso é uma idade ainda muito... Precoce. Precoce, hoje exatamente. Não. Hoje eu tenho garotas aqui que vêm no programa com 9 anos já estão escrevendo. Mas nesse caso da crônica, né, eu preciso muito da vivência. E com 24 anos eu vivi menos do que com 34. Perfeitamente. Então, assim, a gente tem essa questão. Eu era muito insegura. E aí eu conheci a editora Reformatório, que foi a responsável pela publicação do livro. E a editora Reformatório, ela é uma pequena editora de São Paulo, que tem 2 editores, que é o Marcelo e o Renan. E eles me ajudaram muito durante o processo. Foram eles, inclusive, que me fizeram ter essa segurança para que eu publicasse o livro. Porque chegou um determinado momento que eu disse, não vou mais publicar. Porque eu não tenho coragem de divulgar essas crônicas para todo mundo. E aí eles me disseram que muitos autores, 90% dos autores, têm vergonha do primeiro livro.
E depois, quando eles começam a desenvolver a parte literária, eles acabam tendo vergonha do primeiro. E eles disseram que no meu caso talvez isso não aconteça. Então eu fiquei muito tranquila e publiquei. Uhum. Mas isso, na verdade, é um processo de amadurecimento mesmo, porque você precisa gostar muito das suas palavras e imaginar que elas podem ser úteis para transformar o mundo do outro para que você publique. Senão, você não tem a segurança suficiente. Mas o trabalho do editor, nesse momento, que me deixou participar de todas as etapas, desde a escolha da capa até a escolha da ordem das crônicas, é muito importante, porque isso dá autonomia ao autor. Gente, gostou? Não vai parar por aqui, porque ela tem uma outra faceta, que é justamente de projetos, e vem também uma outra vivência dela, porque ela faz tudo que gosta, que é justamente lecionar, que é passar os seus conhecimentos através da educação. Mas aí ela vai ter uma parceira. No VaptVupt, a Mara Carvalho vai ficar sentadinha ao lado de Tamires Volcian para falar de projetos em comunidades e depois na escola. É aí que o JC na Escola abraça com carinho mais essa parceria. Estamos de volta depois desse VaptVupt, com a Mara já no seu lugarzinho, ao lado de Tamires, para poder falar desse trabalho que agora estão fazendo juntas, né? Mas a Tamires começou já antes em algumas comunidades. Conta um pouquinho, Tamires, desse projeto que está ligado ao que você lançou na primeira parte, que é literatura, que é livro, que é passar esse gostar de ler, independente de ser literatura, de ser gênero jornalístico ou literatura. Mas o importante é a gente ler para poder sempre ter mais o que falar, o que viver e tudo mais. Como é que foi esse projeto? Sim, na verdade, esse projeto nasceu em 2014, no meio de 2014, e ele foi uma iniciativa solitária. Eu comecei de forma solitária, mas depois eu fui percebendo que outras pessoas também tinham as mesmas preocupações, como a Mara, e aí eu fui agregando pessoas muito especiais que me ajudaram a colocar em prática. Antes, quando eu ainda cursava biologia, eu ministrava aulas de literatura num cursinho comunitário, que se chamava PEIC. E eu lidava com pessoas mais velhas que eu. Então, eram pessoas que iam à noite estudar para tentar uma vaga na universidade pública. E aí, eu notei nas aulas de literatura que as pessoas não gostavam de ler. E que talvez não fosse ali naquela idade, já cansados, depois dos 20, que as pessoas fossem criar esse hábito, porque o hábito ele é comportamental, então você tem que estimular desde cedo, né? Então eu notei que talvez a minha aula de literatura, ali no cursinho comunitário, para pessoas de 20 anos ou mais, não fosse tão efetiva quanto se essas mesmas pessoas, quando crianças, recebessem um incentivo à leitura. E foi então que eu tive a ideia de começar a trabalhar não só com os adolescentes ou os adultos em fase de vestibular nos cursinhos comunitários, mas também com as crianças, incentivando a leitura ainda na idade infantil. Então, eu comecei a visitar alguns bairros periféricos de Bauru, como o Jardim Nicéia, o Pousada, alguns bairros assim que eu já tinha... Ferradura Mirim, que eu já tinha certa familiaridade, e comecei a desenvolver esse projeto. E foi uma coisa às escuras. Eu comecei a receber doações de livro, e eu faço um kit, né? Eu embrulho o livro como se ele adquirisse valor de presente mesmo, para que a criança enxergue como algo muito valioso e que cuide desse presente. Então, eu embrulho os livros num kit, né, com 3 ou 4 livros, faço o embrulho e eu entrego de presente. Essa criança pode levar o livro para casa, que é o que a gente mais... o nosso maior objetivo é esse, na verdade, que ela leia dentro de casa. Então, depois eu volto constantemente no mesmo bairro para que ela tenha sempre a sua biblioteca renovada. Então, essas crianças elas têm a oportunidade de ter uma mini biblioteca em casa. Coisa que meus pais permitiram que eu tivesse, mas que talvez essas crianças não tivessem a oportunidade. É basicamente... Muito bem. Aí, então, a Mara, que já teve experiência com escola, participou com a gente do JC na Escola, aí foram visitar a Escola Estadual Sebastiana, lá no Parque Jaraguá. E daí, Mara, como é que foi a adaptação aí
desses centros para dentro da sala de aula, para a escola propriamente dita? Então, Porine, é uma experiência incrível, né? Porque realmente faz toda a diferença. A gente não faz nada sozinho, a Tamires, né, já vem acompanhando esse trabalho dela, um trabalho belíssimo. E surgiu essa iniciativa, nós fomos até a escola com um grupo de outras pessoas, de outras meninas também que foram colaborar. E, assim, as crianças se encantaram, porque realmente, ao receber o livro, como a Tamires já mencionou, em forma de kit, de presente, eles têm essa curiosidade de abrir, de querer dividir com o coleguinha, de fazer a leitura. Então, e mais os monitores que estão junto, a escola no todo, no seu envolvimento, traz toda essa contação de história para as crianças, eles se envolvem. Então, a gente fala, não gosta de ler quando é criança? Eu acho que é muito mais do apresentar, como você apresenta essa leitura, essa história para as crianças, porque a gente viu assim, muita empolgação, muita vontade, um chamava, outro queria que lesse sua história, então tinha aquele compartilhamento entre as crianças e todos os envolvidos. Vocês inclusive usaram algumas estratégias também, né? E ficaram felizes por saber que da estratégia, na preocupação com essa difusão errônea de falar que as crianças não gostam de ler, das pessoas não gostam de ler, é muito relativo, toma cuidado que você faz essa afirmação, porque às vezes não é que elas não gostem de ler, é que elas não têm oportunidade de ler, é diferente. Exato. Porque a partir do momento que você recebe um presente, um livro, você também pode fazê-lo como a estratégia que vocês usaram na Páscoa. Como é que foi a estratégia, Mara? Então, eu acompanhei esse trabalho belíssimo da Tamires, eu achei muito interessante porque na Páscoa nós levamos o ovo embrulhado juntamente com os livros. Qual que é a primeira impressão que você tem? Que a criança vai dar mais atenção para o chocolate, para o ovo. E nós nos surpreendemos, porque foi justamente o contrário. Eles ficaram muito empolgados com as histórias, até meio que deixaram o chocolate de lado. Né? Eles queriam realmente compartilhar entre eles, queriam praticar a leitura. Então, isso sim, foi muito encantador e contagiante. Eu acho que só reforçou que como se apresenta a leitura para essas crianças, como nós temos um papel muito importante, né, de uma forma mais lúdica, da forma como eles realmente possam acrescentar na vida deles, ver de uma forma mais agradável, como a Tamires mesmo comentou, que quando ela era criança ela tinha essa oportunidade, mas muitos não têm essa oportunidade. A partir daí que você apresenta de uma forma mais agradável, mais lúdica, realmente é um encantamento para uma vida toda, há uma transformação. E Tamires, quando você apresenta, você também utiliza-se da técnica da contação de história? Olha, eu ainda não realizo a contação. Eu sou a adepta da roda de leitura. Perfeito. Então, eu os coloco em roda e ali eu leio a história. Cada um lê um trechinho que já incentiva um pouco mais a leitura autônoma. Então, eu sou adepta da roda, porque são muitas crianças. Então, se eu realizasse a contação, talvez algumas se dispersassem. Perfeito. E na roda, quando eu conto com mais pessoas, como quando fomos à Escola Estadual Sebastiana, levamos um grupo de meninas, todas elas participaram das rodas, dividimos em rodas. Então, as crianças ali, num grupo pequeno, elas se sentem mais à vontade para contar sobre as dificuldades, sobre quais são os obstáculos que elas têm para realizar a leitura. E eu acredito que o livro é a ferramenta mais acessível quando a gente fala de autonomia intelectual. Então, essas crianças, elas têm uma realidade muito dura. E quando elas leem, elas conseguem viajar mesmo na ficção e enxergar outras perspectivas que talvez elas nunca enxergassem. Então, eu acredito que é muito bacana quando elas estão em roda e começam dispersas e quando você vê, né, Mara, você está lendo uma história e estão todas te ouvindo. Então, talvez ninguém não gosta do que não conhece. Então, é errôneo dizer que as pessoas não gostam de ler, porque talvez essas pessoas nunca tenham lido de verdade. Ou tido a oportunidade. Exato. Bom, gente, infelizmente tudo que é bom acaba. E nós estamos já encerrando o nosso case dessa semana. Mas eu gostaria de pedir para a Tamires que falasse para a gente, nas suas considerações finais, o que é que ela vai fazer no exterior e onde é que ela vai, porque ela tem ainda um mestrado para terminar aqui em Bauru. Então, quanto tempo vai ficar e ela vai poder assistir o case de lá, de onde ela estiver, que eu nem sei de onde que é. Mas como que nós temos também o case, não só pela TV FIB, mas também pela internet, então conta pra gente, Tamires. Na verdade, isso foi uma grande surpresa de 2017.
eu sempre quis, era o meu sonho, um dos meus sonhos era lançar um livro. Já cumpriu, já. O segundo sonho era conhecer Paris. Oh! Era um grande sonho, porque Paris, ao meu ver, ela é o grande centro literário do Ocidente. Então, há muita literatura, há muita cultura, muita arte, e desde criança eu sempre quis conhecer. E eu sempre gostei muito de todos os autores franceses, eu sempre tive essa relação. Depois, quando eu fiquei um pouco maior, eu descobri que lá tinha a Sorbonne, que é a universidade, uma das universidades mais conhecidas de Paris. E eu, sempre achei muito bacana a ideia de estudar lá. Só que até então, eu também achava muito distante da minha realidade. No final do ano passado, eu tive a ideia de me inscrever para um curso lá na Sorbonne. Só que esse curso, você precisava estar na pós-graduação. E eu ainda não tinha sido aprovada no mestrado na Unesp. Então, era tudo muito incerto ainda. Quando eu descobri que eu havia sido aprovada no mestrado, eu logo fiz a minha candidatura e falei, olha, eu vou enfrentar isso, porque vamos ver onde que isso vai chegar. E aí eu acabei sendo aprovada para fazer um curso de Civilização, Linguística e Literatura Francesa na Sorbonne, em Paris. E eu vou ficar um semestre do mestrado por lá e depois eu volto para Bauru para terminar essa pesquisa e apresentar a minha dissertação. E aí, quando ela voltar, ela volta no case. E a Mara volta junto. Porque nós vamos entregar muito livrinho ainda. Tá certo? Ah, com certeza. Mara, suas considerações finais com os nossos agradecimentos por ter sido a ponte de trazer a Tamires até nós e estar fazendo esse trabalho tão bonito junto com o JC na escola, também nas escolas, Mara. Eu acho que é muito importante as pessoas quebrarem esse paradigma realmente de falar, eu não gosto de ler, mas apresentar um outro olhar para as crianças e para nós mesmos, né? Olhar outras esferas. Então, a partir daí, a gente passa a compartilhar. Nós temos muito que aprender um com o outro e temos também que compartilhar com as nossas crianças para fazer a diferença na nossa vida e do outro também, né? E com essas mensagens, nós chegamos ao término de mais um Case. E a gente tem a agradecer essas duas jovens, essas duas graduandas de comunicação social com ênfase aí em jornalismo, não é? Desejar uma boa viagem, um bom aproveitamento de todo este sonho que já está se realizando lá para Tamires e para que o fôlego de Mara nunca finde, esteja sempre aí apto, principalmente nesse período, nesse ato em que Tamires vai estar viajando. A todos vocês, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até lá.